Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja aí todo mundo tranquilo, fazendo as atividades, né? Estou acompanhando. Alguns ainda não fizeram, vamos lá fazer, ok? Vamos começar aí esse mês de novembro. Hoje a gente vai começar um novo assunto. Semana passada a gente falou sobre o primeiro reinado, perdão, o período regencial no Brasil, né? E agora a gente vai falar sobre como foi o segundo reinado no Brasil, que foi de 1840 a 1889, né? Aí nessa imagem aqui a gente tem a dança do batuque, que seria um costume do Rio de Janeiro, né? E essa imagem é de 1835. Né? É a estabilidade política e o fim do trabalho escravo. O segundo reinado foi um período de relativa estabilidade política. As revoltas de outrora foram contidas e as elites se estenderam em relação às políticas que conduziram o país. O fim do trabalho escravo, que havia sido motivo de crise nos Estados Unidos, foi um consenso no Brasil. Com direcionamento das elites, aconteceu a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada de imigrantes brancos. Mas é interessante a gente pontuar que não foi bem assim, não foi bem aceito essa questão da tirada da escravidão no Brasil. Houve várias lutas, principalmente pelo povo negro. Né? A abolição. Encabeçado pela elite, que tinha fortes motivos para abolir a escravidão, e com a mobilização de camadas populares e urbanas, como exemplo do advogado Lígia Gama e o jornalista José do Patrício e o engenheiro André Rebouças, homens negros que dedicaram parte da sua vida à defesa da abolição e do movimento, que foi lento e gradual. Né? Aí aqui eu tenho do lado direito um cronograma, uma linha do tempo. Né? A Inglaterra, a fim de explorar o continente africano, já havia obrigado o Brasil a proibir o tráfico negreiro e a apertar o cerco com a lei Bill Aberdeen, né? Que foi em 1845, que permite aos ingleses afundar navios negreiros, mesmo em território nacional. Em 1835 a 1850, aterrorizada pela possibilidade de uma guerra racial, revolta dos malês que aconteceu em Pernambuco, a gente viu, e sofrendo pressão britânica, a elite promulgou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. Continuando aí, em 1871, ocorreu a Lei do Ventre Livre, que permite que todos os filhos de escrava nascidos desde então sejam livres. O projeto de abolição criado para ser o menos agressivo possível para os proprietários de terras manteve os nascidos depois da data trabalhando sem remuneração até completarem 21 anos. Aí a gente vai para 1885. Aí a gente tem a lei do Segenários. Né? Fez de todos os escravos maiores de 60 anos homens livres. Ainda na esteira de uma mudança lenta e gradual, e não agradou o movimento abolicionista, que exigia a abolição imediata, né? Acabar a escravidão no Brasil. Já em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, porém os escravos libertos não receberam nenhum auxílio para sobreviverem ou se integrarem na sociedade. Foram abandonados à própria sorte. Os imigrantes chegaram para a substituição da mão de obra negra. E aí a gente começa um debate para onde foram os negros nessa época. O que é que vocês acham? Né? A expansão cafeeira e modernização. Investimentos em transporte ferroviário, melhorias urbanas por parte dos produtores de café, concentrados principalmente no Rio e São Paulo, principalmente no Vale do Rio Paraíba e do Oeste Paulista. E essa expansão cafeira e modernização, era principalmente para a mão de obra que estava chegando da Europa. Né? Eles consideravam que o negro ele não estava apto a trabalhar nessa modernização. Aí a gente vai ter a mecanização e implementação para dar conta do déficit da mão de obra causada pela abolição, a fase de beneficiamento, que acontecia durante o preparo do produto e seu ensacamento.
Após o plantio e a colheita, foi substituído por maquinário europeu no Oeste Paulista. Em 1850, Barão de Mauá comprou uma pequena fábrica em Niterói e aplicou seu dinheiro em transportes e urbanização. Porém, o país ainda tinha seus olhos e investimentos direcionados para a agricultura de exportação e só começou a pensar na possibilidade de industrialização conforme a produção do café que entrava em decadência. Novos trabalhadores, na verdade, foram trazidos de outras partes do mundo para substituir essa mão de obra escrava. Os fazendeiros tinham duas possibilidades: aproveitar os trabalhadores livres e pobres ou trazer mão de obra de outros países. Prevaleceu a última opção. Então eles consideravam que os negros não iam saber trabalhar nesse novo trabalho, nessa nova modernização. Eles vão então mobilizar para trazer migrantes aí europeus. Aí a gente tem os despolpadores, e separadores da Companhia Mecânica Importadora de São Paulo, aí do século XX, Os imigrantes europeus e as políticas imigratórias. A chegada no Porto de Santos, mudanças ocorridas na Europa devido à Revolução Industrial e à baixa oferta de uma condição de vida digna motivaram imigrantes europeus a se estabelecerem em colônias americanas na América. O destino principal era os Estados Unidos. No Brasil foram criadas colônias de parceria, que não deram certo, pois bancavam os custos de viagem e os primeiros meses de vida dos trabalhadores, gerando endividamento aos imigrantes. É interessante que eles não quiseram fazer isso para com os negros que já estavam no Brasil. Eles preferiram trazer da Europa. Os imigrantes ficavam decepcionados com essa condição, e seus países de origem passaram a aconselhar que os cidadãos não imigrassem mais para o Brasil, por causa desse endividamento. Aí o branqueamento da nação, isso é bem polêmico, A ideia inicial de trazer os europeus para trabalharem na fazenda de café acabou falhando. Surgiu a ideia de trazer imigrantes chineses, porém esses não serviriam para branquear a nação, como pregavam os pensadores Nina Rodrigues e Silvio Romero, que acreditavam que a miscigenação degeneraria a nação brasileira. Lei de terras. Para não atrapalharem os interesses dos cafeicultores, os estrangeiros eram estimulados a deixarem seus países e, pelo desejo de se tornarem proprietários, e encontraram a Lei de Terras, aprovada em 1850, que vetava a propriedade de terra por ocupação. Dessa maneira, a terra só poderia ser adquirida em um ato formal de compra e venda com registro de cartório. Imigração financiada. Em São Paulo, assume os investimentos da imigração em 1880, um fluxo intenso de italianos que sofriam com a crise em seu país. Chegou à cidade para trabalhar nas fazendas de café. Junto deles vieram muitos espanhóis e japoneses que desembarcaram no Porto de Santos em busca de oportunidades no trabalho do Brasil. Então é assim que vai chegando os imigrantes ao Brasil. Com a incorporação de milhares de imigrantes no final do século XIX, o país deixava de ser escravista e o trabalho assalariado tornava-se a principal forma de mão de obra do país. Mas o escravo ficou onde? Esse escravo que foi liberto, ele foi para onde nessa sociedade brasileira? Aí a gente tem uma hospedagem de imigrantes, quando chegam em Santos, no Rio.